Falo também sobre o Cruzeiro. Leonardo Jardim pode voltar a um enorme problema e entrave para que isso aconteça. Tudo sobre Tite e a multa rescisória. Para completar, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre o Cruzeiro. Tite está cada vez mais perto de ser demitido na Raposa. Parece ser questão de tempo, clima muito ruim, a coisa não tem funcionado. E a partir daí a bola da vez passa a ser Leonardo Jardim. Aqui vem uma informação exclusiva. Antes de deixar o Cruzeiro, durante o segundo semestre do ano passado, Leonardo Jardim teve um problema importante com um membro da diretoria cruzeirense. E ele ficou muito incomodado. Não dá para dizer que esse foi o grande motivo da sua saída. Tinha também uma questão familiar, ele precisava estar mais perto, precisava estar em Portugal no primeiro semestre desse ano. Teve também o calendário do futebol brasileiro que o incomodou muito, mas esse problema com uma pessoa importante do Cruzeiro acabou ajudando na sua saída. E ele só voltaria se esse problema fosse solucionado. Estou para dizer para vocês que a chance de Leonardo Jardim virar treinador do Cruzeiro de novo é pequena. Leonardo Jardim, que já recusou 3 propostas desde que deixou o Cruzeiro. A primeira delas do Flamengo, enquanto as tratativas com o técnico Felipe Luiz andavam complicadas. Depois, mais recentemente, ofertas do Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos e também do Olympique de Marselha. Só para completar o noticiário do Cruzeiro, Kaique Kenji teve um entorse forte no tornozelo, 2 a 3 semanas fora. Já Sinisterra teve lesão no posterior da coxa e vai precisar de 6 semanas até estar recuperado. E Tite será demitido no Cruzeiro? Seu contrato tem multa rescisória? Nos últimos dias, o jornalista Thiago Fernandes trouxe a informação que se demitir o Tite, o Cruzeiro não precisará pagar nenhuma indenização. Tudo porque o contrato entre as partes não faria qualquer previsão em relação à multa rescisória. Antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte cruzeirense para saber o que há de verdade nessa história. E o Cruzeiro preferiu nem confirmar, nem descartar. Seria muito simples se houvesse multa, que esse dirigente do Cruzeiro falasse: Nicola, a informação está equivocada, há uma multa, mas a gente não vai abrir quais as cifras. Em geral, times de futebol no Brasil assinam contratos com técnicos prevendo pagamento de 3 meses de salário como multa. O Tite e seus auxiliares custam quase 2 milhões de reais por mês, ou seja, uma multa em condições normais custaria cerca de 6 milhões de reais. Fiquei com a impressão de que não há multa rescisória, o que só favorece a saída do ex-treinador da seleção a qualquer momento do Cruzeiro. Não dá para imaginar que ele vai cair agora, depois do empate em 2 a 2 contra o Mirassol em Mirassol. Péssima partida do Cruzeiro, Raposa não conseguiu jogar bem, não se apresentou de forma legal e acabou achando um gol no final da partida que evitou a derrota. De qualquer forma, 1 ponto conquistado em 9 possíveis. Decisão do Campeonato Mineiro nesse final de semana. O Cruzeiro vai precisar vencer a URT fora de casa para não correr o risco de ficar fora da próxima fase semifinal do Mineiro. Se o Cruzeiro for eliminado e não estiver na semifinal do Mineiro, a chance de o Tite ser demitido é gigante. Até porque Leonardo Jardim, que é o plano A, B e C do dono do Cruzeiro, o Leonardo Jardim, o Pedro Lourenço, o Leonardo Jardim já disse a pessoas próximas que pretende voltar a trabalhar a partir de março. Pouca gente registra mais mensagens aqui. Eu queria só entrar no assunto Tite aqui com vocês. Tá moribundo, Pedro? Eu acho que tá por uma derrota. O Tite tá por uma derrota. Eu acho que o Cruzeiro precisa também. Vocês citaram muito bem a questão do Jardim, do desempenho, que o time tinha um desempenho melhor com o Jardim do que esse momento tem com o Tite. E ele precisava de uma virada de chave. Aquele jogo que foi o ponto de virada, como foi, por exemplo, aquele Cruzeiro de São Paulo, lá em São Paulo, 1-1, que ele mexeu tudo no time. Só que eu não consigo ver o Tite mexendo no time de uma forma absurda, de uma forma assim, sei lá, voltar o Lucas Silva pro time, mexer alguma coisa muito drástica, jogar com 2 pontas, ainda mais porque agora tá com 3 jogadores no ataque, perdeu muitos jogadores, então eu não consigo ver o Tite fazendo isso, o Tite dando esse cavalo de pau no time, eu não consigo ver. E outra coisa também, a postura do Tite não é aquela postura que o Jardim trazia, é uma postura, como é que eu posso dizer, um pouco mais permissiva, apático, né? Mesmo, apático, obrigado Felipe, tem meio apático. Eu vejo um Tite muito apático. E aquela hora também que ele vai conversar com os jogadores, tá o Matheus falando, o Matheus tá muito mais enérgico que ele. Ele precisa pôr um pouco de energia. Mais ativo no processo. Tá mais ativo. Né? E eu fico preocupado com a saúde mental do Tite, tá? Porque a gente se lembra que ele ficou um tempo parado por causa disso. Também aquela coisa, será que ele tava pronto pra voltar? Ele demorou muito pra aceitar um convite, né? Demorou muito pra aceitar um convite, daqui a pouco ele aceitou o convite do Cruzeiro, porque ele sabia que ele ia encontrar no Cruzeiro estrutura. Ia falar isso agora.
tudo absolutamente funcionando de uma naturalidade absurda, porque o time estava jogando muito bem. O time muito bem. Um elenco qualificado, possibilidade de trazer reforços. Alguns jogadores que foram dele. Alguns jogadores que ele conhecia bem. Os donos acompanhando ativamente o dia a dia do clube. Uma mega estrutura que o Cruzeiro tem hoje. Talvez seja hoje a melhor estrutura do futebol brasileiro, até melhor do que a do Palmeiras. Aí ele olhou para tudo isso e falou, cara, minha grande chance de retomada tá aí. Tanto é que ele negou, né, todos os convites ano passado. Todos os convites. E todas as respostas eram, eu não estou aceitando por causa de uma questão de saúde aqui, uma questão de saúde aqui, mas todos os convites eram de times que estavam precisando de um treinador para chegar, para consertar, para resolver, para salvar. Todos eles. Ele não ia fazer isso. Ele não ia fazer isso. Por isso que ele aceitou o convite do Cruzeiro. E aí, como não aconteceram os resultados, e aí o desempenho natural, porque se o Cruzeiro estivesse voando, mas perdido jogos no detalhe, talvez a paciência estivesse um pouco acima do que está. Mas aí o time cai de rendimento, coletivamente é um nada, individualmente cai com a parte coletiva, individualmente o time perde muito, fisicamente o time caiu pra cacete, Valu, caiu muito. Você olha pra tudo isso, soma com a rejeição que já teve quando ele foi anunciado, porque parte boa da torcida do Cruzeiro não queria. Verdade. Né? Aí junta tudo isso, e aí vem os resultados que não acontecem e tá aí. Agora as lesões, né? Eu falei com você, eu teria feito a troca no comando na quinta-feira, né? A partir, quem vai comandar o Cruzeiro? Quem comandaria o Cruzeiro contra o RT? Wesley Carvalho. Tá aí. O ano passado é o Wesley Carvalho que classifica o Cruzeiro para semifinais do Campeonato Mineiro o ano passado. Né? Então, pra mim, eu sou muito relutante, sabe, HG e todos que estão aqui, eu sou muito relutante para trocas no comando. Nossa, é difícil. Quando ali internamente eu vou juntando os caquinhos, vou juntando fragmentos, preciso de pelo menos, eu tenho uma sequência de jogos que eu não abro mão, que são pelo menos 10 jogos, aí eu vou olhando, tá aí, e resultado? Tem. E aí? E desempenho? Tem. Tá, e físico? Tem. E como é que tá o comportamento ali à beira do campo? Tem reações? Como é que estão os movimentos pra reagir em jogos que o time perdeu? Cara, eu vou pesando muita coisa pra chegar e chegar no ponto que eu cheguei, de não acreditar que o trabalho do Tite vai virar mais no Cruzeiro. E eu, de fato, não acredito. Isso tem a ver com todas essas questões que eu levo em consideração. O Cruzeiro hoje é um Cruzeiro de pequenos momentos na temporada, muito pouco. Você tem um jogo contra o Uberlândia que todos nós ponderamos bem. O adversário, além de ser de uma qualidade bem abaixo da qualidade do Cruzeiro, naquela oportunidade o técnico armou uma estratégia completamente kamikaze de marcar o Cruzeiro individualmente, né? Tanto que o técnico, não pelo resultado, foi embora muito por conta da estratégia. Você pode... eu não espero que o técnico do Uberlândia venha no Mineirão contra o Cruzeiro, na Arena contra o Atlético e coloque esses times numa situação difícil, mas a gente viu times endurecendo contra essas equipes, claro, que diz respeito também muito do campeonato péssimo que ambos fazem. O Campeonato Mineiro é péssimo de ambos. Então, o Tite... Ele conseguiu pequenas gotículas. O Cruzeiro contra o Mirassol. Não, o Cruzeiro mas não teve um bom momento, cara. Mas é isso, o time vai jogar 16 minutos por jogo de um esporte que a gente tá falando que tem 90. Pouco. É muito pouco. Vai ser atropelado. A gente tá falando de um time que toma 8 gols no Campeonato Brasileiro. Aí ele fala, mas é apenas o começo da terceira rodada. O Cruzeiro em 38 jogos do Campeonato Brasileiro no ano passado tomou 31. Ele já tá chegando quase a 1/3 dos gols que ele tomou em toda a competição apenas na quarta rodada. E pode ser que tome. A gente não sabe se o Tite estiver por aí. E também assim, eu não creio mais no trabalho. Tem gente que vive... Imaginando, a pessoa perde o tempo de me mandar um direct pra falar pra eu parar de perseguir o Tite, né? Eu me sinto como se eu tivesse sido culpa. Eu não quero discordar do que você tá dizendo, não. Mas eu só quero se quiser, agregar. pode. Mas eu só quero, não, claro, eu só quero agregar um número que é importante. Eu acho que o Campeonato Brasileiro começar aonde está começando neste ano é uma coisa meio fora da curva que a gente tem que levar em consideração. Porque o Jardim, quando começou no passado, você lembra que o início também foi muito ruim. Mas não dá pra colocar no mesmo prateleira. Eu não concordo. O que eu tô querendo dizer é o número de gols sofridos, porque o início do ano é muito complicado em termos físicos para os jogadores. Isso. A gente tem que só levar... Não, eu vou chegar na parte só isso, ainda, assim. Claro. Eu acho, eu não tô querendo defender. Sim. Mas não deixa de ser, né? Vou dar uma defesa, né? Mas aqui... Doutor Rodrigo, advogado. Não. É diferente esse ano. Aí, vamos lá. Aí o Tite faz o quê? Ele começa o campeonato com um time alternativo, né? Porque os titulares se apresentaram no dia 5. Aí esse time vai jogar apenas no dia 17, ok? Você teve ali 13 dias de preparação e eu não tô falando que esses 13 dias são suficientes para te dar a estrutura física para uma temporada atípica, não. Mas já é um tempo de trabalho razoável para você conseguir fazer alguma coisa. O Cruzeiro continua utilizando desse expediente até o jogo contra o Democrata, onde entrou uma equipe alternativa. O Cruzeiro sofre um gol aos 14 minutos e aí o Tite começa a sacar jogadores de forma desesperada no time titular, jogadores que não deveriam sequer entrar no banco. Matheus Pereira, Caio Jorge, Arroio, começa a colocar todo mundo. Ficou mais tempo que deveria. E resultado, o Cruzeiro perde mesmo assim. Depois do jogo contra o Democrata,
vem o jogo contra o Atlético. O primeiro jogo, de fato, da temporada mais difícil, o clássico e etc. O nível de exigência completamente O Cruzeiro diferente. não tomou 3-4 pro Atlético por conta do que o Cássio fez. Tá, aí você vai repetir o jogo, você vai repetir os titulares pelo segundo jogo seguinte. Você vem de 2 jogos no sintético, seguidos, que foi o Botafogo. O Cruzeiro se apaga no segundo tempo. Aí, como resposta pro Campeonato Mineiro, vem o jogo contra o Betim. O Cruzeiro vai de titular de novo. Vem a sequência, Coritiba, titular de novo. Vem a sequência, América, com chuva, titular de novo. Mirassol. Aí contra o Mirassol, o Fábio Maceridian senta ao lado do Tite e fala que a questão física está pesando. Pro Cruzeiro está pesando sim. Como está pesando para todos os times, Rodrigo. Todas as equipes. Mas para o Cruzeiro, em especial, está pesando por conta de escolhas infelizes. Por conta do time não ter conseguido ser competente. O Cruzeiro tinha que ter conseguido se classificar com o elenco que tem, eu tô falando pros reservas também, na 6ª rodada do Campeonato Mineiro. Que aí você vai ganhar 2 datas para trabalhar. A 7ª e a 8ª rodada, que estão encavaladas por conta desse calendário, mas não, o Tite colocou o time, tá colocando o time para acelerar exatamente na 6ª contra o Betim, na 7ª contra o América e agora, em Patos de Minas. Isso não tem a ver com o calendário do futebol brasileiro, na minha ótica, tem a ver com o movimento que o Tite fez, e ele mesmo fala, HG, na coletiva, os resultados acabaram mudando essa questão, e pela grandeza do Cruzeiro, nós tivemos que usar, cara, o Arroio não pisou no campo, já com risco de uma lesão. Sabe o que é isso? Antes do dia 15 de fevereiro. É uma responsabilidade da comissão técnica esse tipo de situação. Porque se o Arroio daqui a pouco estoura e fica 2, 3 meses fora, a temporada dele já tá comprometida. E o Cruzeiro nos setores que o Cruzeiro tem problemas. Assim, eu não consigo ver nada desse trabalho. E o mais chocante, Valu, é que jogadores que nem são titulares absolutos. Tudo bem, o caso do Kenji foi uma infelicidade, foi um lance que o rapaz lá do Mirassol, pra mim, tinha que ter saído preso do estádio, porque aquilo lá era caso de boletim de ocorrência. Mas aí a gente tem o Vídea Real, que já teve 2 lesões, o Chico da Costa, que estourou no gramado de Betim, é importante a gente pontuar isso, por causa justamente das escolhas feitas. O Caio Jorge não jogou naquela partida exclusivamente para não estourar também, a gente tem que lembrar disso. Você falou muito bem sobre essa questão das escolhas erradas. E na coletiva lá do Rio de Janeiro, quando o Cruzeiro tomou de 4-0 contra o Botafogo, o Tite falou isso. Eu teria demitido o Tite, eu sou de uma lógica muito parecida à sua, ô Valu, mas eu teria demitido o Tite contra o Botafogo. Porque ali, pra mim, foi um caos. Primeiro, na questão do sintético. O time não conseguiu fazer 2 partidas seguidas no sintético. Fisicamente, o time do Cruzeiro tá abaixo dos outros. O Maceridian admitiu que, apesar, Rodrigo, de ser início de ano, ele admitiu nessa última coletiva, apesar desse início da sequência de jogos, eu assumo que tem que melhorar a questão do Cruzeiro ser mais sustentável na segunda etapa das partidas. O preparador tá admitindo também que não tá fazendo... errou. Sabe? Então, é um erro coletivo. Mas se ele veio pra limpar algo a respeito do trabalho do Tite, pra mim ele só escancarou, HG. A gente tava conversando, eu não sei se eu conversei com você, Felipe, o mesmo calendário que o Cruzeiro tem, o adiantamento do Campeonato Brasileiro, no meio de semana pro Campeonato Estadual, no final de semana, ele também tá pro Mirassol, ele também tá pro Remo, ele também tá pro Botafogo, ele tá pra todo mundo. Aí você vê o Mirassol sobrar contra o Cruzeiro, você vê o Botafogo sobrar contra o Cruzeiro, você vê o Coritiba chegar aqui e ganhar do Cruzeiro no Mineirão. Mas o Mirassol poupou 9 jogadores contra o Capivariano. Opa, sinal que lá eles estão mais convictos do que estão fazendo. E outra coisa, o Mirassol tem um risco de não se classificar no Paulista. O Mirassol simplesmente não tá nem aí. Não tô nem aí. Até porque vai mudar o quê pro Mirassol? Aí o Tite esgoelou. Os jogadores estão esgoelados fisicamente. E amanhã vai pro 7º jogo consecutivo. Os que aguentarem, né? Aí o Tite esgoelou o time no Mineiro e entrou... carecendo de saúde contra o Coritiba e contra o Mirassol. Cara, como que o futebol é paradoxal? O Tite só veio pro Cruzeiro porque topou assumir um projeto que tava todo redondinho. Todo redondinho. Se o Tite tivesse pegado um Cruzeiro que beirou o rebaixamento e tivesse mandado um cara embora, eles não estavam nem... Pós-Diniz. Ele não Pós-Diniz. Não, ele não estaria nessa pressão com os mesmos resultados, porque tá começando um negócio e tal. Então, o que pra ele deveria ser positivo é uma pressão e que, ao mesmo tempo, coloca muita pressão em cima da diretoria, porque você traz um técnico vitorioso, 80% de aproveitamento na seleção brasileira, cara. 2 Copas do Mundo, 16 títulos, 16 títulos e tal. Por outro lado, você tá correndo o risco de mandar o cara embora em 40 dias, cara. 40 dias. Não são 6 meses, 8 meses, são 40 dias. Você vai mandar o Tite embora. Isso, claro, todo mundo que acompanha futebol e acompanha de perto vê as circunstâncias, mas você imagina um português lá fora, por exemplo, que não tá vendo o que tá acontecendo aqui, não tá vendo o filho do Tite e tal, o cara pensa assim, isso é um lugar de moer treinador, cara. Vocês pegam o Tite em 40 dias e mandam embora? O que eu vou fazer lá?
Por isso que é importante tentar se aprofundar um pouco mais no contexto, né? Fala, minha família, mais um giro de notícias do Cruzeiro nesta noite desta sexta-feira, com muita atualização de mercado de bastidores e de finanças para você não perder nada. Deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e até o próximo vídeo. Fui!